Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de SQL e na aula de hoje nós vamos falar exclusivamente sobre a cláusula from. Vamos aprender mais sobre como usar from, as possibilidades que a gente tem dentro de uma consulta. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Se você não é inscrito, não perde mais tempo, já se inscreve aí. Clica aí embaixo no se inscrever, é rápido e fácil e não vai atrapalhar o vídeo. É só clicar e o vídeo continua na sequência e você faz parte do nosso time. Aproveita e ativa o sininho para receber as notificações, porque aqui, meu amigo, são aulas de segunda a sexta, se você não perde nada. Também já deixa o seu super like aqui no início do vídeo para você não esquecer para o final e ajudar o nosso canal, ajudar o nosso conteúdo para todo mundo crescer, beleza? Confere também os nossos cursos, as nossas playlists já existentes. Com certeza você vai achar uma playlist de algo que você está precisando aqui no canal. Programação, nada fica velho. Tudo a gente pode aproveitar, beleza? Vamos lá então, vamos lá. Aqui já com o Workbench aberto. E até então a gente vem utilizando a cláusula from da forma mais tradicional, da forma mais comum e simples possível, que a forma é onde a gente lista, onde a gente define dentro do from tabelas permanentes, mas nós podemos ainda definir o from dentro do from tabelas temporárias e tabelas virtuais. Vamos lá, vamos ver como é que a gente trabalha com isso daí. Nós temos aqui a tabela clientes e vamos fazer um select aqui, geralzão, um select todos from client, ok? Então aqui um select bastante simples para a gente selecionar todos os registros, todas as colunas e todos os registros da tabela clientes, beleza? Não tem filtro e eu não estou especificando uma coluna específica. O grande detalhe aqui é o seguinte, o from, eu estou relacionando com o from uma única tabela, que é a tabela cliente. Tá? Mais para frente nós vamos entender sobre joins, onde nós podemos relacionar mais tabelas aqui dentro dessa consulta, juntar mais tabelas dentro dessa consulta. Vamos separar isso daqui, vamos fazer uma indentação diferente aqui para poder facilitar um pouco a visualização do conteúdo da aula de hoje, beleza? Ok. Bom, aqui dentro do from, então, essa aqui é a consulta, é o modo de utilização do from que a gente chama tabela única permanente, onde eu estou usando uma tabela existente permanente dentro do meu banco de dados, uma tabela real dentro do meu banco de dados, certo? E listando ela para esse select, e disponibilizando ela para esse select, beleza? O grande bacana é o seguinte, olha que bacana, nós vimos que uma consulta ela retorna o resultado de uma consulta, certo? É uma nova tabela. Então ele faz esse retorno dessa nova tabela para quem está chamando essa consulta. No caso aqui, quem está chamando como seria, entre aspas, o root, né? A raiz aqui. Então ele vai retornar diretamente para quem chamou o resultado dessa consulta em forma de tabela. Eu posso pegar esse resultado desse select e usar como uma tabela para um from. Olha que interessante. E não necessariamente precisa ser a mesma tabela que eu estou usando no from de uma consulta com o from como uma tabela para outra consulta. Eu posso usar tabelas diferentes nessa consulta. Eu posso usar uma tabela para retornar valores e através de joins eu vou usar outras tabelas para retornar valores para esse select. Beleza? Mas, como eu falei, joins é uma coisa mais para frente. Vamos trabalhar com uma única tabela aqui por enquanto. Olha só, veja bem, vamos ver se vocês entendem isso aqui. Ó. Deixa eu voltar na indentação de uma linha só. Se eu fizer isso daqui, pessoal, veja bem, isso daqui, eu estou falando que o retorno deste select, certo? Vai ser uma tabela que eu vou chamar de C. Lembra quando nós vimos alias, quando nós demos apelidos para os campos, para as colunas e para tabelas? É isso aqui que eu estou fazendo. Então, obviamente que isso aqui não vai rodar por si só, vai dar erro, se eu tentar rodar isso aqui não vai funcionar. Agora, eu posso pegar aquilo ali como retorno e usar em um from de uma outra consulta. Olha que interessante,
select todos from, e aí deixa eu usar a outra indentação aqui para ficar melhor de entender. Olha só que interessante isso daqui. Eu estou pegando o retorno desse select, ou seja, seria um subselect, tá? Eu estou pegando o retorno disso e usando como from, como tabela, para esse select. Nesse caso aqui, o resultado vai ser exatamente o mesmo, tá? Por quê? Porque eu estou retornando tudo aqui da tabela cliente, gerando uma tabela com tudo e devolvendo essa tabela para esse select aqui. Se eu listar somente alguns campos aqui, ó, e cliente, cliente e esse nome cliente, então o retorno deste select vai ser uma tabela somente com i cliente e nome cliente. Então, quando esse from aqui, esse todos desse select, o que é o todos desse select? Para ele é só i cliente e nome cliente. Olha só, rodando aqui, eu tenho somente i cliente e nome cliente, tá certo? Então, esse modo de utilização do from, a gente chama de from com tabelas temporárias, porque eu estou usando uma tabela que não existe na minha base de dados, certo? Foi retornada por um select, ok? Que é a minha tabela temporária para o select anterior, tá bom? Isso aqui nos diz muito sobre forma de utilização aqui no SQL. Sobre justamente a subquery, a subconsulta, né? Eu posso usar consultas, retornos de consultas como base para outras consultas. Atentem sobre isso daqui, tá bom? Então, uma outra forma de utilização aí do from. Agora, se eu quiser, por exemplo, nessa consulta aqui eu quero listar somente nome do cliente, o que eu faria aqui? Então, eu pego aqui, ó, ao invés de asterisco, eu informo aqui o que eu quero retornar, certo? Vamos rodar essa consulta. Ele não gera erro, mas a boa prática me diz o seguinte: como eu tenho um alias para essa tabela, certo? É importante informar esse alias aqui. Exclusivamente nesse caso não vai dar problema porque eu não tenho outras tabelas dentro do meu from. Mas quando a gente tiver mais de uma tabela, aí sim a gente precisa começar a especificar de onde vem essa coluna que eu estou usando no meu select, tá? Para já adquirir essa prática, já adquirir esse costume, nós vamos usar sempre aqui o alias. Quando a gente usar o alias em uma tabela, nós vamos usar esse alias aqui especificando na coluna, beleza? Então, se eu quiser também informar o cliente, tá lá, c ponto, aqui precisa de uma vírgula, né, que tem uma outra coluna aqui, roda, e como eu tenho só duas colunas na minha subquery, esse select aqui, ele é idêntico ao como se eu tivesse asterisco aqui, tá bom? Joia! Uma outra forma de utilização de conteúdo aqui, de definição de conteúdo para o from, é a forma para definir o from com tabelas virtuais. A gente ainda não falou sobre views. Eu vou fazer uma pequena view aqui, muito rápido, muito simples, não vou dar muitos detalhes sobre views, tá? Nós vamos ter aulas específicas sobre isso, mas só para a gente entender como que funcionaria essa questão do from com uma view, tá? Então eu vou criar aqui, ó, create view, vou chamar a view de nomes cli, certo? As, e aí eu falo o select que eu quero utilizar nessa view. Vou colocar esse select aqui, aproveitando que ele já está pronto. Vou colocar o select aqui embaixo, ó. Beleza? Então aqui eu tenho uma view que eu chamei de nome cliente, e essa view automaticamente retorna para mim o cliente, nome cliente da tabela cliente. Então eu posso fazer o seguinte, veja bem, eu vou substituir aqui pelo asterisco de novo, para a gente entender melhor isso daqui. E agora eu quero fazer o seguinte, deixa eu otimizar o espaço aqui, ó. Eu quero fazer o seguinte, eu quero utilizar a minha view como conteúdo para esse select, como fonte para esse select.
Então simplesmente informa aqui o nome da minha view para esse from, ok? O resultado vai ser exatamente o mesmo aqui, ó, porque eu estou utilizando os mesmos dados. Tá vendo aqui, ó? Opa, o que faltou? Ah, tá, faltou, não faltou nada não, tá certo. Acho que é porque eu já criei essa view. Ah, tá, eu já criei essa view aqui, ó, tá vendo? Quando eu estava planejando a aula aqui, eu já criei a view nomes CLI. Então o que ele está chiando aqui, ele está tentando criar essa view como uma view que já existe. Vamos só mudar o nome dela aqui, ó, vamos chamar de nomes CLI 2. Nomes CLI 2, vamos utilizar ele aqui. Pronto, acabou, certo? Ele vai criar essa outra view aqui. A gente deu um refresh aqui, ó, nomes CLI 2, tá bom? Então só para a gente entender isso daí. Vamos falar especificamente sobre views mais para frente. A view, só dar essa informação para vocês. A view, ela não é uma tabela que está dentro da minha base de dados. Dentro aqui da view, eu não tenho essas informações aqui, tá? Ela é só um apontador para esse select em específico, de forma que quando eu precisar listar os nomes da tabela clientes, eu não preciso fazer uma consulta, basta eu utilizar a view que já tem a consulta pré-definida. Basicamente esse é o basicão aí pra gente, que a gente precisa saber sobre views agora. Mas na aula de hoje nós aprendemos especificamente sobre a cláusula from, que serve para a gente informar a base de dados para o select, quais são as tabelas ou a tabela ou os dados que serão utilizados nesse select, tá bom? Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal. Se você não clicou no joinha, esse é o momento. Clique aí no joinha e também ativa o sininho. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Um forte abraço, até lá e tchau, tchau.